Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Querido Padre Evandro, equipe litúrgica, as comunidades que estão aqui também nos ajudando na reflexão, comunidade Roá, comunidade Santos Anjos, neste acampamento, anjos, companheiros do nosso dia a dia. E como é bom ter uma companhia, não é, gente? Quem é casado aí, eu acredito que ainda está assim, né? Que bom ter a companhia, né? Da minha esposa, do meu marido, do cônjuge. Que bom ter filhos. Que bom que nós vivemos em comunidade, Padre Evandro, queridos seminaristas, porque nós precisamos, não tem jeito, não é? Nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho, até quem tenta viver sozinho não consegue. Não, eu vou viver lá no meu apartamento, quieto, não sei o quê. Aí ele pede uma comida. Quem é que vai trazer a comida? Vai ter que ser alguém, né? Tem que contar com alguém. E quem plantou, quem colheu, quem fez? Não tem como. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E que bom que a nossa igreja, a Sagrada Escritura, nos ensina que nós temos companheiros, que nós temos os anjos, que nós podemos contar. E nesse final de semana, você tem escutado bastante a respeito disso. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, você também vai escutar falar a respeito dos anjos, do anjo da guarda, dos nossos protetores, daqueles que nos guiam, que nos auxiliam, que nos ajudam na nossa caminhada espiritual. E é evidente, sim, que a palavra de Deus fala a respeito dos anjos, e a palavra de Deus também, claro, hoje nos dá aqui outros ensinamentos. Nós estamos vivendo este tempo da Quaresma, e acredito que você vai se recordar que Jesus, nós escutamos no primeiro domingo da Quaresma, Jesus foi tentado no deserto, não foi? O demônio, que foi um anjo soberbo, que é o anjo decaído, tentou a Jesus. Tentou fazer com que Jesus negasse o seu Pai,
tentou fazer uma aliança com ele, com o diabo, mas com o diabo, com o inimigo, não se faz aliança. Com o diabo, com o inimigo, nem se dialoga. Nós vamos verificar lá no livro do Gênesis que Eva, infelizmente, se deixou levar, foi pelo diálogo, ficou ali conversando com a serpente, com o inimigo. Jesus, quando foi tentado, ele não estava batendo papo com o diabo, ele estava até combatendo o diabo. O diabo usou a palavra, Jesus usou a palavra também. Jesus, claro, né? Filho de Deus, esperto. Meus irmãos, nós também somos tentados nesse tempo quaresmal. E precisamos contar com a ajuda do nosso anjo da guarda, precisamos contar com a ajuda da palavra de Deus, da nossa vida de oração, da nossa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos desviemos da vontade do Senhor. Não nos desviemos dos mandamentos de nosso Senhor. A profecia que nós escutamos de Oséias, ele profetiza, ele esclarece, ele chama a atenção do povo de Deus para esse desvio. Oséias, o seu livro, que é um livro onde relata a respeito do amor de Deus, do esposo e da humanidade que é a esposa. E você vai verificar, você pode aí, fica como dica de estudo, o livro de Oséias, você vai verificar que o esposo é fiel, o esposo representa Deus, e a esposa representa a humanidade, representa Israel, representa cada um de nós, que infelizmente, o povo de Deus e nós, nem sempre somos fiéis. Mas o bonito é isso, Deus permanece fiel. Mesmo quando Israel se desviou da vontade do Senhor. E a denúncia aqui de Oséias é porque, infelizmente, a corrupção religiosa, as injustiças para com o pobre, para com os necessitados, estavam ali, sendo evidentes. E exatamente porque os reis daquele tempo estavam fazendo alianças com os assírios, com o Egito. Com isso, infelizmente, aqueles reis, aqueles governantes estavam dizendo assim: nós não precisamos de Deus. Está aqui a decadência da humanidade. Está aqui a nossa decadência. Eu não preciso de Deus. Eu me basto. A soberba. Meus irmãos, que nosso Senhor nos livre deste pecado, que foi o pecado que Satanás caiu. Que o anjo decaído, o demônio, caiu. A soberba, a vanglória, a falta de humildade. Foi esse o pecado que, infelizmente, o demônio caiu e, consequentemente, quem é que já não caiu aqui, não é? Querendo ser Deus. O pecado do primeiro homem. Você pode se tornar Deus se você comer deste fruto. E Eva foi lá e... E como um pecado não para só em um pecado, né? Um pecado puxa o outro. O que aconteceu? Eles se esconderam. Adão também comeu do fruto. Quando Deus aparece, eles se escondem. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Não assume o erro, não é? Mulher, foi a serpente. E assim continua, né? Lá na sua casa é assim? Filho, foi a irmã. Foi o irmão que fez, não fui eu não. O que é isso aqui? Foi seu pai. E o pecado continua, não é, minha gente?
Meus irmãos, nós não devemos ser discípulos do encardido, do demônio. Devemos ser discípulos de nosso Senhor, da verdade, da humildade. Infelizmente, o povo de Deus estava caindo na corrupção, no culto através da idolatria, no culto a Baal. Eles até cultuavam a Deus, o Deus de Israel, mas era para maquiar um pouquinho as injustiças que eles realizavam. Meus irmãos, olha só como talvez a história está se repetindo na minha vida e na sua vida. A gente até cultua a Deus, a gente até participa da Santa Missa, como diz, né? Acende uma vela para Deus e pro... Não precisa falar não, você já sabe quem é, né? Tem sido assim a sua vida? Tem sido assim a nossa vida? Nós devemos servir o único Deus. Devemos amar o único Deus, o nosso Deus, minha gente. Como diz lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o nosso Deus é um Deus ciumento. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu sou o Senhor teu Deus. Nós cultuamos um único Deus. Nós devemos amar o único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o único Deus. É esse que nós devemos servir. E o povo de Deus, infelizmente, estava se desviando. Era por volta, então, aqui que foi escrito este livro, do ano 732 a.C. O profeta denuncia. Eles até realizavam ritos, mas eram ritos externos. Eram maquiados, ritos externos, mas o coração deles estava longe. O coração do povo de Deus estava longe daquilo que eles cultuavam. O profeta exorta o povo de Deus e exorta a cada um de nós, meus irmãos. O Senhor deseja muito mais um coração contrito do que muitos rituais externos, Tomemos cuidado, meus irmãos. O Senhor deseja mais amor e conhecimento dEle, vai dizer aqui a profecia, mais amor e conhecimento dEle do que sacrifícios, do que shows. O Senhor deseja amor a Ele e nós somos vocacionados ao amor a Deus. Antes de tudo, é esta a nossa vocação, amar a Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório vai trabalhar tão bem isso. Vira e mexe, ele vai falar a respeito disso. A nossa vida consiste em amar a Deus, em amar a nosso Senhor Jesus Cristo, em agradar a Deus e não agradar as pessoas. O Senhor deseja mais amor e conhecimento dEle, amar a Ele, conhecer mais a Ele. E meus irmãos, graças ao bom Deus, nós estamos vivendo num tempo que é possível, sempre foi possível na verdade, né? Mas é possível amar a Deus, é possível, aí sim, conhecer a Deus, mais ainda. Claro, por excelência, através da oração. Nós conhecemos a Deus e nos damos a conhecer a Ele através da oração, nos acheguemos a Ele. Não tenhamos medo. Nós já estamos no Novo Testamento, viu, minha gente? Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus pediu para ter um tete-a-tete com Deus, mas não aguentou, né? Aí falou Moisés, não, Moisés, deixa só você mesmo, porque a gente não aguenta escutar Deus. Nós já estamos no Novo Testamento, viu? O Cristo morreu na cruz, o Cristo ressuscitou, o Cristo enviou sobre nós o Espírito Santo e nós também temos acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Podemos falar com Ele.
porém podemos nos dirigir a Ele. E aqui a liturgia vai dizer a respeito disso, principalmente no Evangelho, não é? Nos dirigir a Ele como? Com humildade. Nos dirigir a Ele com sinceridade. Mas nós temos acesso a Ele. Podemos amá-lo, podemos nos aproximar dEle, podemos sentir também o seu amor, podemos sentir o seu abraço misericordioso. Podemos, meus irmãos. Deus está aqui, nesta celebração, neste acampamento que Ele fez para você, para você. Ele está mais uma vez te abraçando e te acolhendo. É possível amar a Deus, mais conhecimento, mais amor a Deus e conhecimento dEle. Conhecimento, graças ao bom Deus, volto a dizer. Como está acessível esses tesouros da igreja de Santo Afonso Maria de Ligório? Os tesouros da igreja estão aí disponíveis para nós, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os nossos pais espirituais. Nós, que estão chegando agora, as novas comunidades, a gente parece que quer inventar a roda, Já tá aí a roda. Já tem um caminho a percorrer. A gente pode aperfeiçoar? Vamos aperfeiçoar, claro, Mas já está aí. Já está aí. Os nossos pais espirituais, os grandes místicos, e graças a Deus aí algumas editoras têm disponibilizado isso para nós, e na internet você encontra também. Só não busca conhecer a Deus quem não quer, mas está aí, para nós lermos, para nós aprofundarmos. Mas atenção, não é só para saber não, viu? Não é para só saber não é para ficar debatendo não, viu? É para experienciar a palavra, é para experienciar aquele ensinamento daquele santo, daquela santa, muito mais do que um debate. Com certeza, aquilo que eles conseguiram produzir não foi para que a gente ficasse debatendo, não, mas para que nós experimentássemos a Deus, para que nós amássemos mais ainda a Deus, amor e conhecimento de Deus. É isso que nosso Senhor deseja de nós, muito mais do que sacrifícios, porque o povo de Deus até estava realizando sacrifícios, só que o coração estava longe. Havia um abismo entre aquilo que eles realizavam e aquilo que realmente eles precisavam fazer, que era agradar a Deus. Havia um abismo. Era maquiado. Estavam maquiados. Levantavam os braços, ofereciam os carneiros, os bodes, isso e aquilo, mas por detrás deles havia ainda a corrupção, o roubo, os maus tratos. De que adiantava? De que adiantavam eles estarem ali à frente de Deus, oferecendo bodes, sacrifícios e tudo mais, mas atrás maltratavam os seus? Essa denúncia que Oséias realizou no seu tempo e que também nós podemos, despertar para o nosso hoje. Nós estamos vivendo no tempo da Quaresma, não é mesmo? Esse tempo da Quaresma, o que a igreja nos chama a viver? As práticas penitenciais, não é? Quais são as principais mesmo? A oração, o jejum e a esmola. Nós podemos, meus irmãos, também, se nós quisermos, praticar simplesmente por praticar e não chegar ao coração de Deus, e não chegar ao objetivo que é crescer, que é amadurecer através destas práticas penitenciais. Graças a Deus, sim. Quantas pessoas levantando de madrugada para rezar? Deus seja louvado. O Senhor tem suscitado um exército para se colocar em oração, para se colocar na presença de Deus, para rezar. Deus seja louvado. Que bom.
Mas e o restante do dia? Está em sintonia com Deus? Ou maltrata o irmão? Que comunhão com Deus é essa? Estejamos atentos, meus irmãos. Os sacrifícios que nós realizamos externamente devem nos melhorar internamente. Estamos caminhando para isso? Você está melhorando? Eu estou melhorando com as práticas externas, a oração? Será que quando a gente vai rezar, a gente faz que nem o jovenzinho lá que começou no grupo de oração, está lá rezando com todo fervor, quando tem alguém por perto? Quando a pessoa sai, ele já olha ali e murcha, né? Chegou alguém na capela, ele começa a rezar de novo, com todo fervor, levanta os braços, percebeu que saiu, murchou de novo. Você está sendo desse jeito? Não precisa responder não, né? Depois busca confissão. Práticas externas ou é de coração? Qual foi a dica que Jesus deu na oração? Vá para o seu quarto, apaga a luz e ora ao teu Pai, que vê no escondido, e Ele te dará a recompensa. Claro, minha gente, pode participar do grupo de oração, viu? Pelo amor de Deus, não vai deixar de participar do grupo de oração. Pode levantar os braços, pode dar pirueta não precisa dar pirueta não, mas pode ir lá participar, não é? Mas seja sincero ali na oração. Seja sincero com Deus. Que não sejam práticas externas, mirabolantes e tudo mais, para as pessoas verem. Não é esse o sentido. Qual foi a dica que o Senhor deu a respeito do jejum? Ficar com a cara murcha, amuado? Lava o rosto, não é? Passa um perfume, ninguém precisa saber que você está jejuando. Não precisa tocar a trombeta quando for dar a esmola. Não precisa ficar dizendo para as pessoas que você deu esmola. O Pai do céu sabe. E basta. As práticas, meus irmãos, as práticas penitenciais da Quaresma, que nós estamos vivendo neste tempo, devem nos levar a uma conversão interior. O Senhor me chama a rezar mais nesse tempo. Vou participar mais do grupo de oração, vou participar mais disso, daquilo, mas também vou ter o meu momento de oração com Deus lá onde ninguém vê, só o Pai. Vou acordar de madrugada, mas ninguém precisa saber que eu estou rezando. O Pai precisa saber e basta. Estou fazendo o meu jejum, você está fazendo o seu jejum? Reserva aquele dinheirinho que você ia comprar a marmita, entrega para o pobre, mas ninguém precisa saber. Meus irmãos, as práticas externas devem ser internalizadas. Que eu e você melhoremos na oração, que eu e você melhoremos na caridade, que eu e você melhoremos no desapego das coisas deste mundo, para nos apegarmos unicamente a Deus, unicamente a Deus. Santa Teresa ensina: tudo que não me agrada é vaidade. Quem dera que todos entendessem bem esta verdade. Uma coisa é necessária. Não é necessário ser rico neste mundo, ganhar a estima dos outros, levar uma vida tranquila, desfrutar de dignidades, ter fama de erudito. Basta amar a Deus e fazer a sua vontade. Quais têm sido as nossas pré-ocupações? Sermos aplaudidos, sermos vistos? Não deve ser essa a nossa preocupação. Nossa preocupação deve ser amar a Deus e fazer a sua vontade. Para este fim único, Deus nos criou.
Deus nos criou para quê? Para amá-lo. Pensa um pouquinho aí. Pensemos. Nós temos amado a Deus? Nós temos amado a Deus sobre todas as coisas. O Senhor nos criou para isso. Para isso preserva a nossa vida e somente assim podemos ser admitidos no paraíso. Como podemos ser admitidos no paraíso? Se nós amarmos a Deus, se nós fizermos tudo o que agrada a Deus. Esse deve ser o nosso caminho, meus irmãos. Nesse tempo da Quaresma, estejamos atentos. Estou fazendo para aparecer ou estou fazendo para entrar em maior comunhão com Deus? Fica este questionamento para nós. Práticas externas, mas longe do Senhor, não cabe. As práticas penitenciais devem nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor. Devem nos fazer mais, amar mais a nosso Senhor. São Bernardo ainda ensina: Deus muito nos amou, para muito ser amado por nós. Ele muito nos amou, olha só, foi até a cruz. Para quê? Foi em vão? Não, para que nós muito também o amemos. Essa deve ser a nossa resposta. Esse deve ser o nosso grande sacrifício, minha gente. É fácil amar a Deus? Claro que não é fácil. Mas esse deve ser o nosso sacrifício. Amar a Deus, agradar a Deus. Por que muitas vezes não é fácil amar a Deus? Por causa dos irmãos que estão do nosso lado. Porque nem sempre nós estamos com aquela saúde que nós gostaríamos, é ou não é? Quantas vezes nós usamos essas desculpas? Eu estou com dor de cabeça, não consigo rezar. Eu estou com fome, não consigo rezar. Eu estou preocupado com isso, com aquilo, não consigo rezar. Não consigo amar a Deus. Quantas desculpas nós arrumamos para não amar a Deus? E Deus não arrumou nenhuma desculpa para nos amar. Foi chicoteado e continuou a nos amar. Foi traído e continuou a nos amar. Será que ele tinha dores naquele caminho que ele estava percorrendo? Tinha dores e não deixou de nos amar. Agora eu e você, nós, sem vergonha que somos, qualquer coisinha, deixamos de amar a Deus. Blasfemamos contra Deus. Meus irmãos, o nosso chamado é amar a Deus, é nos colocar na presença dEle e sermos sinceros na presença dEle e amá-lo de todo o nosso coração. E nesse sentido nós encontramos no Evangelho, Jesus que traz aqui então mais alguns que infelizmente estavam vivendo de máscaras. Aquele fariseu e aquele publicano, cobrador de impostos. Os dois viviam de máscaras, não é? Um vivia de máscara e se arrependeu e rezou a sua verdade. O outro estava mascarado e continuou mascarado. Foi ao templo, os dois foram ao templo e começaram a rezar. O fariseu, entendido, começou a se vangloriar diante de Deus. Senhor, eu te agradeço, porque eu... Tudo errado. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, não é para nos vangloriar. E olha só a oração que ele fez. Ele até maltratou o outro irmãozinho que estava ali, não é? O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Que arrogância, que petulância, que soberba. Não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo da minha renda. De que adiantava, meus irmãos, aquele fariseu fazer tantas coisas, mas estar tão longe de Deus? Fazia para aparecer, fazia só para cumprir uma regra,
Quando nós temos regras para cumprir na igreja, não é simplesmente cumprir para cumprir, mas cumprir por amor. Essa é a diferença. É desse jeito que nós devemos nos comportar diante das leis que nós recebemos de Deus, que nós recebemos da nossa igreja. Não sou como ele, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. E o cobrador de impostos, o publicano, ficou à distância, nem se atrevia a olhar para o céu, mas batia no seu peito: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E Jesus conclui dizendo que aquele saiu justificado, o outro não. Porque na presença de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros e humildes. Aquele cobrador de impostos, ele foi sincero na presença de Deus. Seja sincero na presença de Deus. Não precisa ficar inventando muita coisa, não. Seja sincero na presença do Senhor. Seja humilde na presença do Senhor. O Senhor nos chama nesta liturgia à humildade. Santa Teresa ensinava isso, né? A humildade A humildade é a verdade do nosso coração. Aquele publicano, aquele pecador, foi verdadeiro na presença do Senhor. Seja também verdadeiro. O que é que você está vivendo hoje? Qual é a dificuldade que você tem vivido hoje? Apresente-se a nosso Senhor. Apresente a sua verdade a Ele. E você vai ver que você vai sair melhor ainda daquela oração que você realizou. Cuidemos, meus irmãos, nesse tempo quaresmal, onde nós somos chamados a realizar essas práticas, onde cada um, muitas vezes, é criativo, né, nas práticas penitenciais, mas a prática deve ser sincera e a prática deve nos aproximar ainda mais de Deus. Cuidemos, para não ser um monge na madrugada, mas durante o dia é um baderneiro. Na madrugada é um santinho, durante o dia é um demônio na vida dos outros. Cuidado. Que oração é essa que você está fazendo? Que oração é essa que nós estamos fazendo? As práticas devem corresponder àquilo que estamos rezando. Deve nos aproximar mais de Deus, deve nos fazer mais caridosos uns com os outros, deve nos fazer santos. Deve te fazer santo, deve te fazer santa, o propósito que você fez. Ser humilde na oração, ser humilde através da oração, ser humilde na vida é o caminho para o céu. É o caminho que nós devemos percorrer, a humildade. No sacramento da reconciliação, está aí uma grande prova de que nós precisamos ser humildes, não é? Quando a gente faz a nossa revisão de vida e busca o sacramento da reconciliação. Que humilhação, não é? Ir lá diante de um homem, mas nós sabemos que não é um homem, é o próprio Deus, e nos humilharmos ali. Senhor, perdão porque eu pequei. Eu fiz isso. Tem que ser sincero ali. Que se não for sincero, a confissão até nem vale. Seja sincero na confissão, seja sincero na sua oração, seja sincero na sua caridade, seja sincero nas suas práticas penitenciais. O Senhor deseja de nós a humildade, a sinceridade em tudo aquilo que nós realizamos. A humildade em casa, na família, a humildade na nossa comunidade, é a humildade. São José Maria Escrivá também nos alerta a respeito da humildade. Não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Nós somos humildes quando nos colocamos na presença de Deus, quando realizamos a nossa oração,
mas somos humildes também quando nos caluniarem e não nos revoltarmos por causa daquela calúnia. Sabemos suportar com humildade aquela calúnia. E é claro, meus irmãos, que Deus não se aguenta diante dos humildes. Diante da humilde serva do Senhor, Maria, ela gestou, ela gerou o Salvador. O Senhor encontrou em Maria alguém que pudesse confiar e confiou o seu filho. E ela gerou o Salvador para nós. Em várias passagens do Evangelho, nós vemos que o Senhor não se aguentou diante daqueles que se humilhavam na sua presença. A mulher cirofenícia, Marcos capítulo 7, versículo 30, onde ela apresentou a situação da sua filha. Ela era pagã, eram pagãs, mas ela foi atrás de Jesus. E Jesus não fez muita conta, né, do pedido dela, vocês se lembram? E Jesus falou, né, não fica bem tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? O que aquela mulher respondeu? Mas, Senhor, pelo menos as migalhas para os cachorrinhos. O Senhor não se aguentou diante daquele pedido e concedeu a graça à filha daquela pagã. A multiplicação dos pães, Marcos capítulo 8, versículo 10. O Senhor já havia ensinado aquela multidão já havia se alimentado da palavra. O Senhor poderia muito bem ter mandado embora, porque não tinha como alimentar aquela multidão. Mas o que o Senhor fez? Eu sinto compaixão dessa multidão. O Senhor não se aguenta diante daqueles que se humilham, daqueles que o buscam verdadeiramente. Aquela multidão buscava o Senhor verdadeiramente. Por isso Ele deu o pão da palavra e depois deu o pão que alimentou o corpo. Zaqueu, Lucas capítulo 19, Zaqueu se rebaixou subindo na árvore. Que humilhação, baixinho, coitado. Tinha uma posição boa, social, tinha dinheiro, mas o dinheiro não comprou a altura, né? Por isso que ele teve que subir na árvore. O dinheiro não comprou respeito, não deixaram ele passar. Ele teve que se humilhar, subiu na árvore. Como ninguém passa despercebido de Nosso Senhor, ele viu, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Eu vou lá na sua casa hoje. Tem um cafezinho lá? Zaqueu foi. Aliás, Jesus foi à casa de Zaqueu. Nosso Senhor não se aguenta, minha gente, diante daquele que se humilha na presença dEle. Vamos nos humilhar na presença de nosso Senhor? Não sejamos como o anjo decaído que por orgulho pecou. Sejamos como a Virgem Maria que disse o seu sim e se submeteu. Sejamos como esses homens e mulheres que nós escutamos aqui no Evangelho e tantos exemplos que nós temos. Pessoas que se humilharam na presença do Senhor. E o Senhor não se aguentou. O pai da parábola, né, do filho pródigo, não se aguentou. Com dor, ele deve ter... tá bom, pode ir, está aqui a herança. Não sei se dá para encenar assim, né? Está aqui, mas fica. Mas ele tomou a herança e saiu. Mas o que diz a parábola? Que o pai todo dia estava lá olhando, observando, para ver se o filho voltava. Ele não se aguenta. E quando ele viu o filho, correu atrás do filho. O mais novo que devia correr, né? Mas foi o velho que correu. Com todo respeito, Deus. Foi ele que correu ao encontro. Abraçou, acolheu, beijou. Meus irmãos, Deus não se aguenta. Ele está de braços abertos para te acolher, viu? De braços abertos para te acolher. Você pecou muito? Vem, seja bem-vindo. Você pisou na bola? Não tem problema. Chuta ela daqui para frente.
Você errou muito. Nosso Senhor tem muito perdão para te dar. Volta para casa. Se humilhe na presença de Deus. Ele não se aguenta. Ele vai te fazer voltar a enxergar. Ele vai te fazer voltar a andar. Ele vai te inserir na sociedade. Se humilhe na presença de nosso Senhor. E se humilhe mesmo. Eu te convido a se humilhar, ficando de pé, fazendo essa oração ao Senhor. Te convido mesmo a, se você quiser, claro, né? É um convite, mas levantar os seus braços, fechar os seus olhos. E ninguém precisa olhar para ninguém agora aqui, você não precisa encenar. Mas seja sincero. Quando nós da Renovação Carismática Católica, nós das novas comunidades, falamos para levantar os braços, como se estivesse alcançando o céu, é com esse desejo, na verdade, interior de alcançar a Deus. Os gestos exteriores devem ser internalizados, se lembram, não é? É isso que nós devemos fazer. Então, levantando os seus braços, mas mais ainda, levantando o seu coração, apresenta ele a Deus. Seu coração está ferido por causa do pecado? Apresenta para Deus. Seu coração está ferido por causa da traição? Apresenta para Deus. O seu corpo está ferido por causa de uma doença? Apresenta para nosso Senhor. Ele não se aguentou quando aquela mulher pediu pela filha. Ele não se aguentou quando viu Zaqueu subir na árvore. Ele não se aguentou quando aqueles cegos gritavam por ele: que queres que eu te faça? Aqueles cegos se humilharam, pediram a cura, pediram para ver de novo. Se humilhe agora na presença de Deus e diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Com os braços levantados, com os braços abertos, mas com o coração aberto, Senhor. Eu estou aqui. Vai dizendo, vai conversando com nosso Senhor. O Padre apenas te motivou. Vai rezando isso. Senhor, eu quero. Senhor, eu estou aqui. Eu estou de volta. Senhor, eu estava levando uma vida mais ou menos cristã. Eu quero levar uma vida agora para valer cristã. Senhor, eu estava apenas praticando gestos externos, mas o meu coração estava longe. Senhor, agora o meu coração quer estar perto do Senhor e não mais longe. Senhor, eu errei, eu falhei, eu não vivi bem o meu sacerdócio. Vai falando para o Senhor o seu estado de vida. Senhor, este irmão, esta irmã não viveu bem o matrimônio. Vai dizendo a nosso Senhor: eu não vivi bem como filho, como filha, mas Senhor, eu estou de volta. Senhor, se o Senhor não se aguenta com alguém que se arrepende, com alguém que se humilha na Tua presença, Senhor, eu estou aqui e quero me humilhar na Tua presença. Nós nos humilhamos, Senhor, na Tua presença. E Senhor, sim, corre ao nosso encontro. Abraça-nos, Senhor, nesta tarde, nesta hora. E que esse abraço, Senhor, possa curar as nossas feridas, as nossas dores. E possa nos fazer de novo a amar o Senhor, agradar o Senhor daqui para frente, mais do que nunca, Senhor. Sim, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nos abrimos ao Senhor neste momento. Se abandone nessa oração. Se te faltam mesmo as palavras, isso, ora no Espírito. E aquilo que nós não conseguimos dizer, que esta oração possa dizer. Essa oração carismática, essa oração em línguas, que o Senhor se expresse através de nós, com gemidos inefáveis.
Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E diz ainda para o nosso Senhor, faça o seu compromisso. Ao final dessa oração, se você traía, fala para o Senhor, Senhor, não vou trair mais. Se você estava se drogando, diga ao Senhor, Senhor, não vou mais me drogar, não vou mais me prostituir. Senhor, não vou viver mais de máscaras. Daqui para frente, Senhor, vou ser sincero com o Senhor e com as pessoas, porque a mentira só tem me feito mal. A mentira só faz mal às pessoas. Faça o seu compromisso com o Senhor de ser fiel a Ele, ser fiel aos seus, ser fiel à sua comunidade, ser fiel ao seu compromisso. Façamos, meus irmãos, o nosso compromisso ao final desta reflexão, dessa oração. Senhor, nós queremos nos comprometer com o Senhor, nos comprometer em viver a santidade. Por isso envia, Senhor, envia mais uma vez o seu Espírito sobre nós, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.